falar agora sobre fatores que interferem na movimentação ortodôntica. Existem diversos fatores que podem ajudar ou atrapalhar as movimentações feitas pelo aparelho ortodôntico, tá? Então vamos começar. Primeiramente nós temos a magnitude das forças. O que é a magnitude das forças? É como se fosse a quantidade de força aplicada buscando movimentar o dente, movimentar a raiz, certo? Então nós temos forças inócuas, forças leves, a força ótima também está ligada à força leve, tá? E também nós temos as forças pesadas. Vamos falar sobre cada uma delas, tá? Primeiramente, as forças inócuas. O que são as forças inócuas? São forças extremamente leves, ou seja, são tão leves que são incapazes de proporcionar uma movimentação dental. Então, são forças que não são capazes de fazer nenhum movimento ortodôntico. Essas são as forças inócuas. As forças leves já são forças que realizam movimento mínimo, são as mais indicadas para o movimento ortodôntico, tá? As forças leves, elas proporcionam uma reabsorção frontal, que é o correto para a movimentação ortodôntica, e proporcionam essa reabsorção frontal de maneira fisiológica, ou seja, o emprego da força leve no aparelho ortodôntico é considerado fisiológico e proporciona uma manutenção correta do ligamento periodontal, fazendo com que não haja danos ao mesmo, tá? A força ótima está ligada, como eu já disse, às forças leves. Como assim? A força ótima é a magnitude ideal para o movimento ortodôntico, ou seja, é como se fosse a força ideal para a movimentação, de forma que ocorre uma movimentação mais rápida e mantendo a integridade do ligamento periodontal. Então, é uma movimentação rápida e, como eu coloquei aqui, preserva o ligamento periodontal, ok? Agora, vamos passar para as forças pesadas. A força pesada, ela já não é fisiológica como as forças leves, ela já é considerada patológica, como eu coloquei aqui, e a força pesada, força com uma grande magnitude, pode causar uma grande quantidade de hialinização. O que é a hialinização? Por exemplo, temos uma força pesada empregada, onde causa uma grande compressão dos vasos sanguíneos, fazendo com que haja pouco suprimento sanguíneo naquela região. Esse pouco suprimento sanguíneo atrapalha a movimentação ortodôntica, fazendo com que ela fique mais lenta, ou muito lenta, ou quase imóvel, tá? Então, essa é a hialinização. A interrupção do suprimento sanguíneo, fazendo com que o movimento ortodôntico fique lento. Isso acontece porque, como eu já havia dito em uma aula anterior, para que as células que proporcionam a remodelação óssea, que faz com que haja a movimentação ortodôntica, para que essas células cheguem na região onde elas devem agir, é necessário que haja o sangue. E com a hialinização, esse sangue ele é muito pouco, fazendo com que haja essa lentidão. Então, na força pesada ocorre a reabsorção à distância. Como eu havia dito antes, nas forças leves a reabsorção ela é frontal. E já na força pesada a reabsorção é à distância, justamente por conta dessa falta de suprimento sanguíneo. Essa força à distância, essa reabsorção à distância causa alguns problemas que eu vou falar mais adiante. Como eu já disse, é uma força patológica e o movimento ocorre aos saltos. Esses movimentos aos saltos também estão ligados a essa reabsorção à distância, ou seja, ela não se movimenta de maneira contínua, como no caso das forças leves. Por conta dessa absorção à distância, os movimentos são feitos aos saltos, ou seja, de uma vez, do nada, é feito um movimento muito grande da raiz do dente.
ou seja, esse movimento ocorre em saltos, de maneira inesperada, tá? E aqui há alguns fatores que podem ser causados por conta da força pesada, tá? Então a força pesada ela pode causar dor por vários dias, diferente da força leve, por exemplo, que causa dor ou incômodo por 2 a 3 dias. As forças pesadas já podem causar dor por muito mais dias. A mobilidade dental, que é causada justamente por conta dessa reabsorção à distância, viu? A reabsorção à distância, como ela proporciona um movimento como é que eu posso dizer? Um movimento muito grande em um tempo curto, acaba que ocorre uma grande perca, uma grande absorção na região do osso alveolar, fazendo com que o dente fique com mobilidade. Além disso, nós temos reações pulpares. A força pesada ela pode causar inflamação e também problemas circulatórios na polpa do dente. Nós temos perda de parte do ápice dental, também pode ocorrer através da força pesada, perder 1 a 2 milímetros do ápice do dente, e também podemos perder 0,5 milímetros mais ou menos da crista óssea alveolar por conta da força pesada. Então, a força pesada, que é uma força patológica, pode causar tudo isso aqui. Vamos lá. Vamos partir agora para outros tipos de fatores. O ritmo da força ortodôntica também pode ser um fator que altera a movimentação ortodôntica, viu? Existem as forças contínuas e as forças intermitentes. As forças contínuas a gente pode observar, por exemplo, em aparelhos fixos. A força se perpetua, porém o aparelho fixo ele vai perdendo essa força com o passar do tempo, e é por isso que são feitas as manutenções e tal, mas não deixa de ser uma força contínua. E temos as forças intermitentes, que são feitas através do aparelho removível, ou seja, são forças que são colocadas e removidas em certos períodos de tempo. Agora passando para as condições anatômicas que podem alterar o tratamento ortodôntico, nós temos o volume da raiz. Como é que o volume da raiz pode alterar isso? Bom, quando temos uma raiz com um grande volume, nós temos que ter uma magnitude de força maior para movimentar aquela raiz. E, consequentemente, quando temos um menor volume da raiz, nós temos uma menor força necessária para movimentar aquele dente. Já na inserção óssea, nós temos o seguinte: como eu já falei anteriormente, quanto maior o volume da raiz, maior vai ser necessário a força, maior será a força necessária para que haja movimento. Enquanto menor o volume, menor a força, certo? Porém, isso pode ser alterado de acordo com a inserção óssea. Vamos imaginar, por exemplo, um paciente que possui um grande volume na raiz. Ele necessita, então, de uma magnitude de força maior para movimentar aquela raiz. Entretanto, esse paciente possui um quadro de periodontite, ou seja, ao redor daquela raiz há pouco osso inserido nela. Então, essa magnitude de força deve ser alterada, deve ser diminuída, justamente por conta daquela baixa inserção óssea ao redor da raiz, mesmo ela tendo um volume. Então, a magnitude da força também pode ser alterada através da inserção óssea, tá? A idade também pode ser um fator que altera o tratamento ortodôntico. Por exemplo, o jovem ele possui um grande nível de proliferação do ligamento periodontal, diferente do adulto que já possui um baixo nível de proliferação do ligamento periodontal. Tendo em vista isso, a partir do momento que se inicia o tratamento ortodôntico, que é aplicada a força, nós temos um tempo de reação no jovem de 2 a 3 dias, e já no adulto a reação é de 8 a 10 dias. Então nós temos aí um contraste entre o jovem e o adulto, beleza? Agora, já passando para outro fator, que são as condições metabólicas. Deixa eu ver se tem outro aqui. As condições metabólicas relacionadas
a movimentação ortodôntica. Nós temos o hipertireoidismo. No hipertireoidismo nós podemos ter um aumento no nível de osteoclastos, que estão diretamente ligados com este problema. Nós temos os nutrientes. Através da falta de alguns tipos de nutrientes, nós temos a falta de alguns tipos de aminoácidos que são necessários para a síntese do colágeno. E o colágeno ele é muito importante para uma movimentação ortodôntica adequada. Carência de cálcio. A carência de cálcio nas crianças pode causar o raquitismo e já no adulto pode causar osteoporose. Então a carência de cálcio ela pode causar esse tipo de problemas que também interferem na movimentação ortodôntica. E as vitaminas, nós temos as vitaminas A, C e D. A vitamina A ela está ligada com a atividade de osteoclastos, que também estão ligadas com a remodelação óssea. Nós temos a vitamina C, que está ligada com a síntese de colágeno, como eu já havia falado anteriormente. O colágeno ele é de grande importância para a movimentação ortodôntica. E nós temos a vitamina D, que está ligada com a absorção de cálcio no intestino. E é claro que o cálcio também está ligado com a movimentação ortodôntica. Então, por enquanto é só isso. Com relação aos fatores que interferem na movimentação ortodôntica, era isso.